missão eucarística, o Itamar, missão emérito, também com Dom Zanônio, arcebispo de Santana, Padre Francisco, Padre Canelas, Padre João, os seminaristas. Vamos agora para a homilia da Santa Missa. Meus estimados irmãos, episcopado do Zanônio, padroeiras, pároquias da paróquia, Padre João, pároco da paróquia Santo Antônio, de Serra Preta, Padre Francisco, auxiliar na paróquia São José, Maria Quitéria, delegações de Serra Preta, Berimbau, Indará, de Santana, todos vocês aqui nesta paróquia, nossa oração à vice-prefeita e a todas as autoridades municipais, Ministério da Eucaristia, Ministério da Música, coroinhas, devotos e devotas de Nossa Senhora. Quero saudar vocês que estão participando dessa missa através das redes sociais e particularmente pela rádio Anguera FM. Minhas amigas, meus amigos em Cristo Jesus, nessa homilia não vou falar da história da criação dessa paróquia, porque uma pessoa vai falar sobre esse assunto no final da missa. E também teremos a oportunidade de ouvir a palavra do nosso arcebispo Dom Zanônio. Ele, repito, na sua humildade, para quem chegou agora, ele pediu-me para presidir esta Eucaristia, era ele que devia presidir, mas pediu-me porque a criação da paróquia aconteceu no meu governo há 25 anos atrás, e também ele não quis fazer a homilia. Mas no final da missa, ele vai conversar com vocês. Irmãos e irmãs, estamos vivendo alguns dias muito interessantes, difíceis, onde temos medo um do outro, temos medo de abrir a porta, abrir a janela, temos medo de ir talvez uma praça à noite. É interessante observar que a Feira de Santana já tem condomínios, já tem certos ambientes onde a gente chega e encontra uma placa dizendo o seguinte, que a polícia está sendo avisada porque nesse local tem uma pessoa estranha.
vivemos esse ambiente, um tem medo do outro, um olha para a cara do outro na rua, e a gente não sabe quem é. Criou-se um clima de desconfiança. Eu vejo que vocês estão um pouco surpreendidos como é que o bispo começa a falar dessa maneira. É porque as leituras de hoje nos fala, o grande tema de hoje é a hospitalidade. Primeira leitura, chegam 3 peregrinos, 3 romeiros, Abraão e Sara os acolhem. E a grande maneira de acolher naquela época era oferecer água para lavar os pés. Não tinha carro, não tinha outro meio de transporte, o pessoal caminhava muito, oferecia água para lavar os pés. Por isso também, veja quando Jesus quis lavar os pés dos apóstolos, foi um escândalo, porque normalmente quem lavava os pés era escravo. Então, São Pedro não quis. Era o costume daquela época. Acolher bem os romeiros, os peregrinos, os transeuntes, oferecer água, oferecer a comida, isto é, uma acomodação, e principalmente oferecer comida, alimento. Eu não sou tão velho assim, eu sou 84 anos, mas eu me recordo bem do meu pai, da minha mãe, naquela região, nós vivíamos na roça, na beira de uma estrada bem importante lá, mas passavam muitos transeuntes, pediam comida, e o pai e a mãe não tinham constrangimento nenhum de chamá-los para almoçar com a gente. Almoçavam tranquilamente, contavam sua história e seguiam o caminho. Esse tempo mudou completamente. Estamos vivendo todos tempos diferentes, mas o sentido profundo, portanto, da liturgia de hoje é a hospitalidade. Abraão, Sara, hospedam, acolhem da melhor maneira as pessoas. São Paulo, a segunda leitura, nos pede para acolhermos Jesus Cristo em nós. E não só Jesus Cristo como uma pessoa viva, mas naqueles que Ele é representado. E São Paulo deixa muito claro, essa pessoa de Cristo, nós também devemos ver o outro nas pessoas, na palavra de Deus. Onde é que nós encontramos Jesus hoje para conversar com Ele? Nós podemos conversar com Jesus lendo a palavra de Deus. Ali a gente conversa e Ele nos acolhe, Ele nos escuta. Jesus se apresenta na Eucaristia, como é bonito ver tantas pessoas lá em Feira de Santana, quantas e quantas vezes celebram missa às 5 horas da tarde, às 17 horas, sempre tem um grupo numeroso diante de Jesus, uma hóstia consagrada, conversando com Ele em silêncio. Jesus acolhe, Jesus hospeda todas as pessoas. São Paulo também nos diz que devemos ver no ser humano as pessoas. A Bíblia nos fala que todas as vezes que nós realmente enxergamos o ser humano, Jesus diz: tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos é a mim que fazeis. Jesus está aqui no meio de nós. Ele diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele está aqui. A gente não vê, mas Ele está aqui. Onde é que Ele está? Ele está na pessoa do seu lado. E Ele quer sempre que você seja acolhido, que nós acolhamos todas as pessoas como se fôssemos acolher Jesus Cristo. Não gosto daquela música que eu vi já há 30, 40, 50 anos, em que conta a história de que alguém recebeu o recado de que ia receber a visita de Jesus. O que ele preparou? Preparou um frango, diz a música. De repente alguém bateu a porta, foi lá, ele achava que era Jesus, e era um pobre. Mandou entrar, estava com fome.
E o pobre seguia o caminho dele. Uma hora depois, bateram na porta de novo, ele foi atender, achava que era Jesus que ia jantar com ele, e era uma criancinha, estava com fome, mandou entrar, deu mais uma coxa no frango, a criança entrou e ficou sentada ali no sofá. De repente batem a porta de novo e ali chega Jesus. E o dono da casa disse: olha, peço perdão, passou um pobre aqui, chegou essa criança e dei uma parte do frango para ele e sobrou só isso para o Senhor. E Jesus disse para esse dono da casa: quando você atendeu o pobre, era eu que passei. Quando você vai ver a criança, fui eu que passei aqui. Veja que coisa linda. E o Evangelho então nos fala de duas amigas de Jesus, a Marta e a Maria. Jesus ia de um lugar para outro, também anunciando a palavra de Deus. Ele se hospedava em casas. E uma das casas preferidas de Jesus era exatamente a casa de Lázaro, Marta e Maria. E hoje nós ouvimos esse relato tão bonito da Bíblia, em que Jesus, com certeza, chegou cansado. Ele ia para Jerusalém e chegou lá. Marta e Maria então o acolheram. Porém, naquele dia, Marta ficou preparando o almoço. Trabalhava. E Maria ficou aí sentada aos pés de Jesus, escutando aquilo que ele falava. Antigamente, as mulheres não podiam ficar perto de um homem para escutar as conversas dele. O lugar delas era na cozinha, onde ficou Marta. E Jesus, então, naquele momento também rompeu com toda uma tradição errada daquele povo, em que só as mulheres trabalhavam na cozinha, ou só os homens escutavam a palavra de Deus, a palavra dos mestres. Veja que cena bonita, onde o trabalho e a oração, o trabalho e a escuta da palavra de Deus devem andar juntos. Marta e Maria estão em mim, Marta e Maria estão em vocês, isto é, cada um dentro do seu coração tem um pouco de Marta, isto é, trabalha, ora, estuda. Aliás, hoje em dia temos muitas e muitas doenças, e uma das grandes doenças do nosso século, uma doença difícil de curar, sabe qual é? É a doença da pressa. Todo mundo corre, age, para cá e para lá, e não tem tempo de acolher as pessoas, acolher o esposo, a esposa, os filhos, o avô, a avó, não tem mais tempo de acolher a pessoa idosa. Tem um outro lado, o lado da Maria, isto é, nós talvez dedicamos demais tempo como Martas, com agitação, trabalho, e dedicamos pouco tempo como Maria, isto é, ler a Bíblia, rezar, conversar com a pessoa, dialogar com os filhos. Hoje tem muita gente que dedica mais tempo, às vezes, nessas correrias todas, do que no ambiente familiar. Hoje, portanto, nós vamos levar para casa essa bonita mensagem. Sejamos pessoas que, na maneira do possível, devemos acolher sempre bem a todos e a todas, principalmente na igreja. Na igreja, acolher bem as pessoas. Eu gosto muito lá, quando eu vou para o Santuário da Aparecida, já fui diversas vezes, e muitos recantos nas paredes do santuário está escrito assim: uma grande forma de evangelizar é acolher bem. Uma grande forma de evangelizar é acolher bem. Quando a gente acolhe bem uma pessoa, essa pessoa realmente tem a tendência de voltar, retornar àquele lugar. Sejamos pessoas, então, que acolhemos. Eu sei que é difícil. Eu, quando eu preparo essas palavras, digo: como é que eu vou falar de coisas que eu também tenho medo? Eu moro na praça, Feira de Santana. Claro que eu tenho medo de acolher qualquer pessoa. Todos hoje temos medo e precisamos, diante da situação que vivemos, ter muita prudência, não tem dúvida nenhuma. Mas isso não dispensa que a gente faça um esforço de acolher, perdoar, visitar doentes, consolar pessoas na hora
E essas coisas são possíveis de serem feitas para a gente realmente imitar aquilo que Jesus fez, passou a sua vida fazendo o bem. Renovemos nossa fé dizendo: creio em Deus Pai.